1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 10 diz: trabalhamos com frequência e continuemos a lutar com a nossa esperança, pois ela está em Deus, o nosso Salvador, e de todos, especialmente dos que creem. Ensina estas coisas e acredita nelas. Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é um jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e no encorajamento e no ensino. Amém. Repito o 12 e o 13. Não deixe que ninguém lhe despreze, porque você é jovem. Seja exemplo, pois todos os fiéis na palavra de Deus e na sua conduta, seja no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e no encorajamento e no ensino. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, foi citado aqui algumas vezes sobre leitura da palavra. E Paulo exorta o seu filho na fé. E de maneira simples eu quero deixar claro o que ele relata no versículo de número 12, parte B. Seja exemplo para todos os fiéis. Timóteo chegou ao nível de obreiro confiável, ao nível de pastor, com cerca de 21 anos de idade. Naquela época, ser pastor com esta idade era uma coisa raríssima e, até onde sabemos, Timóteo foi o primeiro pastor pós a subida de Cristo, tão jovem a ser consagrado. Mas, o que fez Timóteo ser consagrado ao pastorado foi a dedicação dos seus pais e avós, especificamente a sua mãe e a sua avó. E Paulo, a história não cita que Paulo teve filhos fisicamente. Por isso, deduzo eu, que Paulo se apaixonou por cuidar de Timóteo. Paulo cuidou de uma forma que, quando você vai ler as cartas que ele fez a Timóteo, você vai ver um estilo que Paulo escreveu a carta para ensiná-lo de forma específica como ser um verdadeiro cristão, obreiro, pastor, exemplo. Eu teria aqui pelo menos 20 características que Paulo ensinou a Timóteo. Todavia, não vou tomar o tempo, não vou cansar você, mas veja que Timóteo era tão jovem que Paulo disse: não deixe que ninguém despreze você, porque você é jovem, mas seja exemplo para todos os fiéis na conduta. A conduta que Paulo se refere é do exemplo. A conduta que Paulo se refere, irmão Cícero, é na forma de falar. A conduta que Paulo se refere é na forma de agir. A conduta que Paulo se refere é na forma de tratar. A conduta que Paulo se refere é que Timóteo seja exemplar em todas as áreas. É difícil.
Não é tão difícil. Como não é difícil? A partir do momento que Paulo diz que para Timóteo continuar sendo exemplo, ele precisa fazer algo, e ele explica. Ele diz: continue lendo as Escrituras para poder ser exemplo. Continue meditando na palavra para poder ser exemplo. Entenda que Timóteo, eu repito a idade de Timóteo, 21 anos de idade. Talvez você olhe assim e diga: eu sou muito jovem para ter essa maturidade. Timóteo não era velho, Timóteo era jovem. 21 anos, moldado e moldado pelo velho apóstolo Paulo. Timóteo foi tão crucial, tão importante na vida de Paulo, que dias antes de morrer, Timóteo recebe uma carta de Paulo, lá no capítulo 4 da segunda carta. Ele vai dizer: Timóteo, faça como eu. O que foi, Paulo, que você fez? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo pede para Timóteo ser exemplo na conduta. Crente que é exemplo na conduta, ele fala e cumpre. Crente que é exemplo na conduta, você pode fazer qualquer negócio com ele. Ele pode até não conseguir cumprir o que falou, mas ele chega para você e justifica: olha, eu falei que ia fazer isso, mas não dá, por causa disso e disso, não vou fazer. Crente que é exemplo na conduta, você jamais vai ouvir um crente que é exemplo na conduta mandar alguém ir para aquele lugar, usar palavrões, palavras de baixo calão. Crente que é exemplo na conduta não faz isso. Crente que é exemplo na conduta faz de tudo, mas de tudo para não mentir. Eu sou um nato omitidor. O que é omitidor? Eu evito falar em certos momentos para omitir certas coisas, para não mentir. Como assim, pastor? Talvez. Como assim? Omitir é uma coisa que às vezes eu faço. Omitir não é pecado. Mentir é que é pecado. O que é omitir? Omitir é eu não querer gerar uma confusão. O irmão Renil chegar para mim e dizer: ô pastor, a José falou mal de mim. Aí eu dizer: falou, irmão Renil, falou. Ô Vanessa, a irmã fulana falou mal de mim, falou. Quando alguém me pergunta algo desse tipo, acontece às vezes em família, aí eu faço o seguinte: olha, eu só procuro ouvir o que é bom. Mas como assim? Eu já estou dizendo para a pessoa: não vou falar nada de negativo para não causar dano. E vou dizer uma coisa para vocês: a cabeça de pastor tem 300 gavetas. Tem a gaveta do irmão fulano, do irmão fulano, do irmão Beltrano, do irmão fulano. Cada gaveta é aberta no momento certo. Não se abre 4 gavetas ao mesmo tempo. E se tranca. Uma coisa que você precisa entender para ser crente e exemplo é ouvir mais e falar mais. Por isso eu deduzo que Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca. A gente ouve mais e fala mais. Confiança, vínculo, é uma coisa que você não consegue todo dia nem com todo mundo. Eu fui até um pouco insistente quando eu disse para a irmã Quitéria que queria o contato daqueles irmãos que estavam aqui. Por quê? Porque foram pessoas que nós identificamos um nível espiritual interessante. Então, eu preciso ficar perto de quem tem características como essa que Paulo ensinou a Timóteo. Ser exemplo na conduta. Eu dei conselhos a dezenas de pessoas, e uma boa parte delas jovens,
E ela diz: roupa não identifica ninguém. Eu disse: você nunca foi no cartório. Você nunca foi diante de um juiz. Você nunca foi numa delegacia. A polícia tem um setor de inteligência que os policiais só trabalham desfardados. Só trabalham com carros descaracterizados. Ou seja, você nunca vai identificar um policial de forma imediata se ele não estiver fardado. Você nunca vai identificar um juiz se ele não estiver na corte. Você nunca vai estar diante. Eu já estive em alguns momentos assistindo em um determinado lugar um julgamento. E sem abrir a boca, sem o juiz abrir a boca, eu já sabia quem era o advogado de defesa, o advogado de acusação e os promotores. Por quê? Cada um sentava em um lugar em poltronas diferentes. Aí eu disse para aquela moça: a roupa identifica que crente você é. A fala identifica que crente você é. Com quem você anda. O que você transmite de forma corporal diz quem você é. Já pensou? Eu vi um pastor pregando um vídeo aí, e ele estava de terno e de bermuda. Dando um exemplo lá na igreja dele. De terno, você já viu o vídeo? Não. Não, né? De terno, pensa na preservada. De tênis, de bermuda e de terno. Eita coisa infeliz de feia. O pessoal, a câmera botou no pastor e botou nas pessoas. O pessoal, quando viu ele assim, ficaram tudo assim, ó. Poxa, e bermuda não é vestimenta, não? É. Mas naquele momento, estava inadequado. Exemplo na conduta. Se existe uma coisa que você precisa, é que as pessoas identifiquem quem você é, sem você abrir a boca. E antigamente, você vai concordar comigo, os mais antigos, a conversa era assim: quem foi que disse? Foi seu fulano. Ah, pode ficar tranquilo que ele cumpre. Ele é um homem de palavra. Hoje, quem foi que disse? Foi o ciclano. Não, peraí, vamos no juiz, vamos fazer um documento, uma declaração, para poder. Por quê? Porque antigamente só precisava se dar palavra. Falou, acabou. O crente que é exemplo na conduta, ele é exemplo no falar, no agir. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso ter amizades com pessoas incrédulas? Não estou dizendo exatamente isso. Eu estou dizendo que a sua amizade e a sua conduta precisa ser no objetivo de transformar aquele incrédulo no crente, aquele pecador num salvo, aquele afastado num aproximado de Deus. E você vai conseguir ganhar essa pessoa através da conduta. Um vídeo que eu postei hoje, pulando dentro da piscina, 6 da manhã, recebi uma centena de comentários no direct, no YouTube e no Facebook. E as pessoas dizendo assim: o Senhor tem determinação. Por quê? Porque viram um vídeo eu me metendo numa piscina fria 6 da manhã. E tem pessoas que disseram lá que vão fazer hidroterapia porque me viram fazendo. As pessoas vão fazer a vontade de Deus porque vê você fazendo. Minha esposa falou aqui que a criança imita o exemplo. Pastor Hernani, não sei se você conhece, nunca pediu para um filho, uma filha, que um casal ele tem, orar, nunca. Mas os filhos dele são viciados em oração. Por quê? Porque todos os dias o pai ora. Oh, que inveja eu tenho dele. Ajoelhado, de 4 a 8 da manhã, todos os dias.
Aí a filha vê o pai orando. Se eu quero essa conduta para mim. Desde 3, 2 anos de idade. Hoje ela tem, parece que 21. Então, ela tem o hábito de orar. E ele diz, eu nunca pedi. Pela conduta, ele levou a filha à oração. A imagem que eu tenho de meu pai, que Jesus levou em 2007, foi um homem que leu a Bíblia mais de 20 vezes. Eu não lembro de ver, principalmente quando eu estava ele já perto da sua morte. Eu não lembro de ter visto um dia meu pai sentar com a Bíblia aberta. É um ato natural, como beber água e comer. Quem tem a conduta cristã tem um hábito natural de meditar na palavra, ouvir a palavra, cantar a palavra, porque a teologia, ou o estudo de Deus, teologia, o estudo de Deus, é o significado dessa palavra no grego. O estudo de Deus, ela pode ser transmitida através do canto, através da sua boca, através da sua voz, numa pregação, através da sua voz, numa oração, através das suas atitudes, das suas práticas. Deus pode ser transmitido através de você. Eu digo sempre que nós precisamos ser um cano e Jesus é a água. Se eu não tiver a utilidade de ser um canal, por isso a palavra é cano, eu estou precisando aprender com Timóteo, com Paulo. Meus irmãos, mas o interessante não é exatamente isso. Ele diz o seguinte, versículo 13, versículo 12: ser exemplo para todos fiéis na conduta, no amor. Conduta, quando eu tenho a conduta exemplar, o próximo passo é amar. E para quem tem um temperamento pesado como eu tenho, como é difícil amar quem nos calunia, como é difícil amar quem nos faz mal, como é difícil amar quem nos persegue, como é difícil amar quem a gente sabe que nos machuca por trás. Mas se eu tenho uma conduta parecida com a de Jesus, eu consigo amar. Tem uma pessoa que me acompanha nas redes sociais, e eu sei, fala mal, critica, calunia, inventa, o que você imaginar, ela fala. E eu tenho conseguido, com muito esforço, amá-lo e orar por ele. Mas o pastor Júnior é o irmão Júnior. O irmão Júnior nem todo dia acorda no nível espiritual aqui. Tem dia que ele acorda com o nível espiritual aqui. E quando ele sabe de algumas coisas, a vontade que dá é pegar o telefone e ligar para essa pessoa e tirar as arestas em chamada de vídeo. Aí Jesus diz: está precisando aprender a ser pastor, a ser crente, viu, filho? Aí ele pega o telefone, olha para o número, joga o telefone para lá. E Jesus, me ensine a ser melhor. Me ensine a amar. É difícil, irmão, amar quem fala mal da gente. É difícil amar quem está tentando destruir o teu casamento, o teu relacionamento. É difícil amar a pessoa que você socorreu quando ela estava lá na UTI. Você doou sangue para ela. Hoje ela está com saúde e está dizendo que você não presta. É difícil amar aquelas pessoas que zombam de Deus, do Deus que você serve. É difícil amar aquelas pessoas que zombam porque você é cristão. É difícil, eu sei que é difícil. Mas se a gente tem a conduta, o amor é consequência. Não é todo dia que eu acordo com vontade de fazer certas ligações de vídeo chamada para certas pessoas para dizer umas verdades. Não é todo dia. Tem dias, uma vez no mês acontece. Mas os outros dias é na luta. Jesus é amor, Jesus é amor pelo fulano, é amor pelo fulano. Jesus, coloque mais amor, eu preciso orar mais. Estou orando pouco. E tem vezes que eu fico 20 minutos orando só pelaquela pessoa que eu sei que falou mal, que criticou, que zombou.
Porque precisa ser gerado em mim um amor pelaquela pessoa tão incondicional, que se ela precisar de um pulmão meu, eu estou disposto a doar. De um rim meu, eu estou disposto a doar. Mas é ser muito besta, não é muito besta não, é ter amor. Amar é difícil. Entenda? Eu não estou falando de se apaixonar. Paixão acaba. Estou falando de amar. Amar. Certo dia, aqui em Sete Casas, eu ouvi alguém que me criticava dizer: estou começando a lhe admirar. Eu disse: é mesmo. Deus abençoe. Isso, senhor. Não é o que eu pensava, mas Deus abençoe. Agora deixa eu pedir uma coisa, eles podem pedir. Ore por mim. Está certo. É a oportunidade do Júnior. Você vem cá, seu infeliz. Você está me elogiando agora? Quando eu sair da sua frente, você vai falar mal de mim. Mas o crente diz: epa, o que vale é o amor. Não ame por obrigação, ame porque você anda na conduta de Jesus. Aí Paulo diz, no versículo 12, no amor e na fé. O amor faz você ter obras. E a fé, que também te gera obras, se ela não existir junto com o amor, as suas obras são mortas. Por isso que essas três bases do cristão: conduta, amor e fé. A conduta não vem depois da fé. A conduta não vem antes, depois do amor. A conduta vem primeiro. Você segue uma linha, é gerado em você o amor, automaticamente a fé. E essa fé que Paulo está falando aqui, não é a fé de orar, ou de você orar e Jesus curar alguém. É a fé de você conseguir seguir a trilha na obediência da palavra, no caminho da salvação, no caminho da vida eterna. A palavra do Senhor, segundo Paulo, usado por Deus, no versículo 14, ele diz, versículo 13, lê-se assim: dedique-se à leitura da palavra, das Escrituras, e no encorajamento ao ensino. Toda essa capacidade de viver em uma conduta exemplar, uma conduta de amor e uma conduta de fé, brotam da palavra. Você pode até não entender a palavra, mas conforme você lê, o Espírito Santo trabalha na geração do seu coração um sentimento puro de fé, amor, conduta exemplar. É muito bom alguém chegar aqui e dizer: tem alguma coisa negativa para falar da irmã ou do irmão fulano? Não. Pense num homem, numa mulher, num jovem, numa jovem que orgulha os pais, as mães, o nome de cristão, o nome de salvo, o nome de crente. Antigamente, você ser chamado de cristão, de crente, e nós vivemos lá no começo dos anos 80, o final desta era. Mas quem se converteu antes dos anos 80, aceitou Jesus, recebia logo um apelido. Porque todo crente pentecostal, ele dá glória a Deus, aleluia, amém, como fosse. Antigamente, quando você aceitava Jesus, as pessoas zombavam de você, chamavam de bode. Conheci um irmão por nome de Benedito Lopes, lá em Rio Lago, que ele contou o testemunho dele. Ele disse que quando os amigos souberam que ele aceitou Jesus, um se aproximou e cuspiu no rosto dele. Lá nos anos 70, no começo.
Agora você orar por um sujeito desse, tem que ter muito amor por ele, não? Tem que ter muito amor por ele. Porque eu não sei não. Eu não sei dizer a você. Claro que jamais iria agredir um sujeito desse. Mas conseguir amá-lo ia ser uma luta difícil. Irmão Benito Lopes disse que depois da cusparada, o cuspe desceu. E ele botou as mãos para o céu e orou por aquele rapaz. É o camarada ser muito crente. Eu aprendo com Paulo que ao meditar nas Escrituras, minha esposa tem um hábito, eu tenho um hábito um tanto diferente. Como eu disse aos irmãos, eu não uso muito em casa a visão, eu uso a audição. Minha esposa tem o hábito de tirar pelo menos 3 horas. Ela não escova os dentes, não me dá um abraço, não responde a ninguém no telefone, a não ser de coisa muito urgente, sem antes ler pelo menos 3 capítulos da Bíblia, fazer uma oração e meditar na palavra, riscar. Eu não. Eu escuto bastante conteúdo, escrevo alguma coisa e consigo ainda gravar. Ainda minha mente ainda consegue gravar alguma coisa. Eu deixo para usar a visão mais na igreja. Mas a minha audição não escuta outra coisa no meu dia, a não ser palavra, louvor, adoração, Bíblia, ensinos, todas as áreas da teologia, que outro dia eu vou falar aqui, pneumatologia, teologia, bibliologia, escatologia e outras áreas. Eu gosto de escutar, porque eu preciso que seja gerado em mim um crente, que onde eu passe as pessoas digam, não, é exemplo, pode confiar, pode ter certeza que ele é diferente. Eu preciso manter minhas baterias carregadas. Essa caixa, tirei a tomada dela, ela não está com energia, mas o som continua saindo, porque a bateria está carregada. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos passando por tempestades, mesmo que não estejamos recebendo energia, mesmo que eu não consigo ler mais como conseguia antes, a vista atrapalha, lagrimeja os olhos, é uma dificuldade imensa. Mas pelos meus ouvidos eu vou abastecendo a minha bateria espiritual. E eu consigo passar pelas adversidades por causa dos ouvidos. Você vai conseguir passar pelas adversidades por causa do que você ouve, por causa do que você lê e por causa da sua conduta. Crente que tem conduta pode manifestar um demoniado, ele tem autoridade para expulsar. Crente que tem conduta, ele prega e Jesus faz alguma coisa. Crente que tem conduta faz a diferença. Crente que tem conduta recebe dom de Deus. Crente que tem conduta recebe capacitação de Deus. Crente que tem amor tem Deus na vida. Crente que tem amor vive Deus na terra. Crente que tem amor é um representante do céu aqui. Crente que tem amor não desiste por causa de uma cara feia. Não desiste por causa que alguém falou mal. Não desiste porque circunstâncias estão sufocando ele. Ele está com a bateria carregada e nada vai fazer ele parar de trabalhar para Deus. Meus irmãos, carregue as baterias através da palavra. Paulo disse para Timóteo: leia a palavra em público. Pastor, por quê? É para eu abrir a Bíblia no meio da rua e sair lendo? Não é isso. Antigamente todos nós sabemos que não tinha essa quantidade de Bíblias que tem hoje. Estava tudo iniciando. Então, um lia e os outros todos ouviam. Por isso que Paulo disse: leia a Bíblia em público, para que as pessoas ouçam a Bíblia e vivam a Bíblia.
Viver a Bíblia é ter conduta, é ter amor, é ser exemplo. Eu sei que algo pode ter atrapalhado a sua, ou querido atrapalhar a sua vinda à igreja hoje. O cansaço, o trabalho, a labuta, as circunstâncias. Mas você está aqui, está dizendo para Deus: eu tenho compromisso contigo. Não pense que nesse relacionamento com Deus, o relacionamento só depende de Deus. Deus não faz o que eu posso fazer. Deus não vai chegar para mim e dizer: vá, meu filho, ore, que eu estou sentindo necessidade que você ore. Deus não vai fazer isso. Eu preciso fazer a minha parte para Deus fazer a dele. Se eu não fizer, fica complicado Deus fazer a parte dele. E a parte do crente é ter um particular com Deus. 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você puder. Tem um particular com Deus. Eu costumo fazer o seguinte: eu penso no versículo, vou pesquisar sobre ele, depois coloco aqui alguma coisa e fecho. Vou orar e fico meditando naquilo o dia todo. Por exemplo, se eu penso, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, aí eu penso, tem crente que não está ouvindo, porque Paulo disse que nós muitas vezes ouvimos, mas não praticamos. Então nos tornamos somente ouvintes, e ser só ouvintes não vale. O ouvinte é ouvinte válido quando pratica o que ouviu. Timóteo foi poldado a ser um pastor com 21 anos de idade, porque abasteceu o seu coração com a palavra de Deus, ouvindo o apóstolo Paulo. Mas encerro dizendo: saia daqui com essa certeza: eu preciso continuar tendo conduta. As pessoas precisam olhar para mim e dizer: fulano, aquele é crente de verdade. Eu preciso ter amor por todas as pessoas, independente do que elas sejam ou do que elas façam comigo. Eu preciso manter a fé. Hebreus 11:38 diz: o justo viverá da fé. Se ele recuar, retroceder, voltar atrás, Deus diz: a minha alma não tem prazer nele. Tenha conduta, tenha amor e tenha fé. Sérgio Lopes já dizia que a fé abre mares. A fé faz o impossível acontecer. Mas a fé não vai ser gerada se não tiver amor. O amor não vai ser gerado se não tiver conduta. As pessoas precisam olhar para você e fazer o que você faz, como você faz e para quem você faz. Mas se for para ser crente, para ser como irmão fulano, não dá para mim. E já ouvi muito isso. Se for para ser crente, eu quero ser crente como a irmã fulana. Mas por quê? Não, porque fulano é diferente. Né? Como assim? Ela fala diferente, ela é diferente, age diferente, se posiciona diferente. Ela tem um brilho diferente. Quem tem conduta é assim. Ganha almas para Jesus, muitas vezes sem abrir a boca. Então, saia daqui hoje com a certeza que você precisa, que eu preciso manter conduta, ser exemplo, amor a todos, como Jesus amou, e ter fé. E assim nós vamos de mãos dadas como família entrar nos céus. Amém? Louvado seja o Senhor. Meu Jesus, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Pai, que no meu coração possa ser gerado o amor como é no seu coração.
que eu possa ter a conduta imitando Paulo, como ele disse, seres meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que eu possa ter o amor de Jesus, a ponto de, quando estava sendo pregado, ele disse: Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que faz. Pai, que eu possa sair daqui hoje um crente melhor do que ontem. Pai, que eu possa entender a necessidade de viver de acordo com a Tua palavra, para poder chegar nos céus. Firma cada um de nós que estamos aqui, Senhor, que nós possamos ter as baterias carregadas para suportarmos toda a adversidade. Que nós possamos ter as baterias carregadas para que o nosso amor permaneça ativo. Que nós possamos ter as baterias carregadas para que a nossa fé permaneça ativa, baseada, Senhor, na conduta de acordo com a Tua palavra. Pai eterno, que nós domingo possamos, Senhor, provar mais uma vez que temos um compromisso contigo. Estamos aqui, Senhor, às 19 horas, que adorando, exaltando o Teu nome. Pai, repreenda a enfermidade dos enfermos, como a mãe da Vanessa, o seu José e qualquer um dos irmãos que estão enfermos, Senhor. Em nome de Jesus, eu cobro e clamo na autoridade que o Senhor nos deu e repreendemos essas enfermidades para a glória do Teu nome. Pai eterno, desde já Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Domingo estaremos aqui louvando a Jesus. E você diz? Deus abençoe até domingo às 19.